Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem aí já não passou por uma situação de repente ser agredido, alvo de piadas, de ameaças no meio escolar? Seja há anos atrás ou recentemente. Quem é que não passou pela situação constrangedora de ser humilhado por colegas de sala de aula ou colegas de escola? Quem já vivenciou isso sabe o quanto é sofrido, o quanto é doloroso, né? O quanto isso machuca, magoa, o quanto isso destrói a sua autoestima. E é sobre isso que aqui no canal Falando Sobre Você eu quero conversar. Isso se chama bullying e é um assunto muito sério e muito importante de nós trocarmos umas palavrinhas para entender melhor. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar, me chamo Nalu Vieira Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. E se você ainda não assinou o canal, assina rapidinho, ajude aí ele a crescer a cada dia e dê o like no vídeo. Depois a gente acaba conversando tanto e esquece desse detalhe. E esse detalhe é muito importante para o canal crescer e continuar funcionando no YouTube, porque o teu joinha, o teu like, o teu ok diz para o YouTube que o assunto é relevante, então ele manda para mais e mais e mais e mais pessoas. E quanto mais pessoas assistem, maior a possibilidade de nós continuarmos o nosso trabalho. Bom, vamos lá, gente. O bullying, o que é esse tipo de comportamento? O bullying é um comportamento de agressividade, de tornar o outro submisso, tornar o outro pequeno diante de si. É fazer com que o outro seja e se sinta humilhado constantemente. Mas essas atitudes, elas precisam ser constantes. Elas não são isoladas. São agressões físicas, verbais, de comportamento, sociais, no grupo, que são contínuas. Diariamente, essa pessoa realiza o bullying. Diariamente, a outra pessoa vivencia o bullying. É importante nós levarmos isso a sério e não pensarmos naquela situação de que quando eu era criança, quando no meu tempo a gente se resolvia no tapa, no nosso tempo a gente se resolvia de outra forma, acabava até dando boas risadas, mas a gente não pode minimizar. Se anos atrás a violência era menor nas escolas, hoje está muito maior. Hoje o índice de suicídio de crianças e adolescentes por se sentirem agredidos, por se sentirem humilhados, é muito grande. Então lá atrás, 20, 30, 40 anos, não se via com tanta frequência isso. A humanidade está modificando, o ser humano está diferente. E infelizmente hoje a geração criança e adolescente está vivendo intensamente esses tipos de problemas. Então não podemos minimizar, nem fazer comparações. Até porque eu, como psicóloga, eu vou dizer a vocês, a quantidade de pessoas que entram num consultório na sua fase adulta, 30, 40, 50 anos e até mais, em função de traumas gerados por apelidos, por situações constrangedoras que viveu lá na época da escola, que se sentem com uma baixa autoestima, não acreditam naquilo que são e que fazem. Por quê? Porque lá na escola sofreram esses bullying tão bobos, tão banais, que não afeta ninguém. Mas afeta e muito. E hoje em dia, a violência física entre os jovens está gritante. É muito maior do que nós tínhamos antigamente. Então, nós não podemos minimizar nem comparar.
Nós temos que levar a sério, nós temos que observar isso com seriedade. Nós temos que desde criança, desde pequenininho, lá com 1, 2 anos de idade, quando a criança começa a conviver com outras, vai para a creche, vai para a escolinha, não importa, a criança começou o convívio social dela. É importantíssimo a educação voltada para o compartilhar, para o respeito ao outro. O papai e a mamãe têm que instruir aquele seu bebezinho tão pequenininho, de 1 aninho de idade, às vezes menos, que ele não pode bater, que ele não pode dar o tapa, não pode dar o soco, não pode dar a cabeçada. Tem que instruir aquela criancinha de 2 aninhos de idade que pega o seu brinquedinho e joga no coleguinha porque está brava e irritada, que isso é feio, que isso não se faz, que machuca o coleguinha. E que ela não vai, ou ele não vai querer que o coleguinha faça o mesmo, porque ele vai sentir dor. Então a compaixão, a empatia é importante ser desenvolvido desde lá de pequenininho. Para que a criança, quando chegue ali nos seus 7, 8, 9 anos de idade, que já está mais formado na sua personalidade, tendo bastante entendimentos do certo e do errado, aprenda a lidar com seus sentimentos, olha o tchau lá, ó, dos seus sentimentos de frustração, seus sentimentos de decepção e de raiva, e não desconte no outro, porque o seu coleguinha não tem nada a ver com os seus problemas internos. Ter essa compreensão que a gente não deve deixar para conversar com as nossas crianças somente lá, quando elas estiverem com 12, 13, 14 anos, realizando agressões maiores. Nós temos que começar desde cedo. Não é achar engraçadinho o fato de um filho, quando menorzinho, ter pulsões mais agressivas, de comando, onde ele determina. É importante levar a sério, porque comportamentos não corrigidos lá na tenra infância vêm a desenvolver comportamentos mais agressivos e descontrolados quando mais à frente na idade. O índice de crianças cometendo suicídio está aumentando cada vez mais. Crianças e adolescentes que estão optando por tirar a própria vida por se sentirem atacados demais, por se sentirem sendo sufocados por agressividades de outros. Temos que levar isso a sério. Temos que conversar com os nossos filhos em todos os instantes e todos os momentos. A importância de respeitar. Porque quem faz o bullying não está se importando nem um pouco com a vida do outro. Não está se importando nem um pouco se o outro se magoa, se machuca, se está triste, se está deprimido. Não, ele só quer saber que precisa sentir-se poderoso, precisa sentir-se o que está com a atenção voltada para ele, porque ele é o máximo, ele é o supremo, ele pode, ele consegue. Ele tem um aplauso das outras pessoas. Uma das piores coisas que tem no bullying é que as pessoas que veem as coisas acontecerem e nada fazem são as que mais dão vazão a uma pessoa que comete bullying fazer cada vez mais. Porque elas estão ali paradas olhando, filmando, algumas rindo, outras nem gostando, mas não fazem nada. Isso é o que o buller mais quer. Porque é isso que alimenta o ego dessa criança ou desse adolescente. Isso é maldade? Isso é cruel? Sim, claro que é.
Muitas vezes, aqueles que estão assistindo não fazem nada contra, porque sentem medo de ser o próximo. Mas isso não justifica. Poderia fazer alguma coisa, sair dali e chamar uma outra pessoa que possa intervir naquela situação. E aqueles que riem são mais covardes do que o que agride, porque não se acham bom o suficiente para agredir o outro, então ficam ali se alimentando da bravura do outro que está agredindo. Mas isso não é bonito. Isso não deveria ser aplaudido. Isso não deveria ser visto como coisinhas de criança ou de adolescentes. Em todos os lugares que se vá, é no Brasil, eu já morei em Portugal, moro na Itália, em todos esses lugares que eu já estive, várias cidades que eu já morei, a história é sempre a mesma. Crianças e adolescentes que são agredidos, muitos agredidos até a morte, muitos outros que se matam por causa das suas agressões sofridas. E infelizmente os pais dos agressores, na sua grande maioria, não responsabilizam seus filhos. Desconsideram o ato dos seus filhos, escondem os seus filhos como se nada tivesse acontecido. Então, onde que começa? Começa em casa. Muitas vezes, essas crianças que agridem têm em casa uma família agressiva. Ou sofre agressão em casa, ou vem a agressão acontecendo dentro de casa. Outras dessas crianças não têm consciência, não têm noção clara de que aquilo realmente está agredindo, está ferindo, que têm comportamentos mais agressivos que precisam ser acompanhados e precisam de uma atenção. E tem aqueles que, graças a Deus, são poucos, são a minoria, que sentem realmente o prazer de maltratar, que são sádicos, sentem o prazer de ferir o outro, não têm empatia nenhuma, não se importam exatamente com nada. Esses são os mais preocupantes, mas são em menor grau. Mas existem. Aquele que sofre o bullying, geralmente, são os mais frágeis, são os mais tímidos, são aqueles que não se sentem fortes o suficiente para se defender. E eles vão se encolhendo cada vez mais, vão se sentindo cada vez menores, vão se sentindo cada vez mais frustrados, a sua autoestima cada vez mais baixa, e o que lhe resta, muitas vezes, é tirar a própria vida, porque não conseguem ter motivação para fazer nada mais do que isso. Outros, para garantir a sua sobrevivência, a sua dignidade, começam a devolver com a agressão. Mas esses também são uma minoria. A maioria são frágeis demais, tímidos demais e se encolhem totalmente. Qual é o papel da escola nisso? É de cada vez mais fazer campanhas e mais campanhas, levar para dentro da escola profissionais que possam conversar com essas crianças e esses adolescentes a respeito disso. E encaminhar essas crianças mais agressivas que cometem o bullying para profissionais especializados que venham a trabalhar com eles o entendimento do porquê que necessitam disso. Por que é através da violência que precisam se sentir fortes, se sentir importantes e descarregar a sua raiva. É importante chamar a família para dentro da escola e conversar com essa família. E juntos formarem um apoio um ao outro, família e escola, para conseguir
atingir essas crianças e esses adolescentes, a ponto de fazer com que eles juntos consigam realizar alguma mudança no comportamento dessas crianças que cometem bullying. Então, gente, não é coisinha de criança e adolescente. Criança brinca, criança compartilha. Uma coisa são aquelas situações das crianças que elas discutem. Tu não é mais meu amigo, tu não é mais minha melhor amiga, tu é muito boba, eu também acho que tu é boba, eu não gosto mais de ti, eu também não gosto, e viram as costas. Daqui 2, 3 minutos estão juntos de novo. Estão ali brincando, conversando, dando risada e já até esqueceram. Isso é uma coisa. Agora, ofensas, humilhar, ridicularizar o outro, agredir fisicamente o outro, colocar na internet humilhações, fotos, gravar a agressão e jogar na internet. Tudo isso não é coisa de criança, não é coisa de adolescente. Ultrapassa os limites do respeito, da compaixão, da empatia. E isso é preciso que os pais e as escolas estejam unidas para transmitir isso a essas crianças e aos adolescentes. Bom, gente, era isso que eu queria falar. Temos muita coisa para conversar a respeito de bullying, mas vamos ficar aqui hoje. Quem ficou comigo até agora, por favor, não esquece o like aí, né? Vamos fazer o vídeo circular bastante por aí. Não assinou? Assina. Eu vejo que tem bastante pessoas assistindo os vídeos, mas poucos likes e poucos se inscrevem. Eu acho que estão esquecendo aí de fazer isso para nós, né? Faça um comentário. Já vivenciou aí o bullying? Conhece alguém que já passou por isso? Quer fazer algum comentário ou pedir algum assunto? Fique à vontade. Eu respondo tudo e com certeza farei um novo vídeo. E compartilhem, gente. Compartilhem bastante esse vídeo para que muitas pessoas assistam e entendam que bullying não é brincadeira. Bullying não é algo que criança e adolescente tem que vivenciar. Muito obrigada até aqui e até o próximo vídeo.